Gravações revelam o que pensavam e como agiam alguns envolvidos na trama golpista para invalidar as eleições de 2022. A gente não sai das quatro linhas, vai ter uma hora que a gente vai ter que sair ou então eles vão continuar dominando a gente. O povo está nas ruas pedindo para que haja uma outra eleição de forma que possa ser cobrado de uma forma mais clara. Meu velho, só quem tem 4 estrelas no ombro não está vendo isso? Uma das apostas para invalidar o resultado das eleições era descredibilizar as urnas eletrônicas. Em outro trecho divulgado pela PF, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, aparece dizendo que tem infiltrados atuando para encontrar possíveis falhas. A gente tem cara infiltrado em qualquer lugar, monitorando e passando para a gente as informações, refutando ou ajudando a instigar, né, digamos assim. No dia 7 de dezembro de 2022, o general da reserva, Mário Fernandes, afirmou que a minuta do golpe é real. Kid Preto, falei com o Renato, o decreto é real. Foi despachado ontem com o presidente. Movimento. Eu tô de olho aqui. Se for o caso, eu aciono o senhor para voltar. Eu nem vou. Eu aciono o senhor para voltar. Força. Eu falei com o Cid hoje. O Cid falou, vai esquecer que não vai rolar nada não. Eu falei, cara, pode esquecer. Não deve... O decreto não vai sair. O presidente não vai fazer. Só faria se tivesse apoio das Forças Armadas. Porque ele está com medo de ser preso. Nesse momento de protestos no país, muitos cidadãos gritam palavras pedindo a volta da ditadura militar. Das palavras de ordem contra a corrupção, algumas inscrições que pedem a volta da ditadura militar. Isso é gravíssimo, porque no limite a gente tem aqui jovens que ou desconhecem a história recente do país, ou então não sabem exatamente o que é um Estado autoritário, que seria, portanto, negar qualquer liberdade democrática que me parece que eles têm hoje. Estudioso sobre a ditadura, o professor é um dos convidados do festival Golpe Nunca Mais, que irá exibir uma série de filmes sobre o período que envolve os 21 anos de estado de exceção. O primeiro filme a ser exibido será Batismo de Sangue. Na segunda-feira será a vez de Cabra Marcado para Morrer. Na terça-feira será exibido O Que É Isso, Companheiro. O documentário Retratos de Identificação é o último a ser exibido no festival, que termina na quarta-feira. A ideia do festival é rememorar as consequências do golpe militar de 64 e propor uma reflexão sobre movimentos que restringam os direitos do cidadão. O que mais inquieta a gente com os pedidos de volta à ditadura é que se trata de movimentos cuja ausência de uma consciência histórica está muito latente. Eu não sou contra as tecnologias, nem poderia ser, e acho que ninguém é, porque as tecnologias por si não são boas ou más. Mal é o uso que se pode fazer e que, neste caso, fizeram realmente com as consequências que foram assistidas estarrecidamente por toda a sociedade brasileira. Uma destruição não apenas material, mas de toda a simbologia que sustenta a confiança no processo democrático, na dinâmica democrática de uma sociedade que acabava de passar por uma eleição na qual o eleitorado fez a escolha. Presidente, bendita democracia, que permite que alguém que, mesmo nos odiando, pode, por garantia dos próprios juízes, vir e dizer a eles sobre isto que é a sua verdade. Numa ditadura isso não seria permitido, porque nós sabemos que nem há judiciário independente, nem há advocacia livre, nem há cidadania com direitos. Bendita democracia. Mas democrata não é quem sabe ganhar, é quem sabe perder se foi pela forma legítima, e neste caso foi, estava demonstrado, e a tentativa de minar a confiança democrática da sociedade no que foi construído lentamente, a duras penas, constitucionalmente, por gerações de brasileiros para vencer as ditaduras, e não foi um nem outro período que nós tivemos, foi muito mais do que isso na história brasileira, e que a gente superasse um estado de instabilidade política, social,
que o Brasil viveu e não faz tanto tempo assim. As garantias individuais só podem existir a partir da limitação das liberdades individuais. E a democracia tem como fundamento primeiro essa liberdade que tem uma sociedade de definir a substância dessa normatização. Rousseau também era hostil à chamada democracia representativa. E, portanto, nós poderíamos sugerir que Rousseau não era um democrata aos moldes que conhecemos. Rousseau achava que o princípio da representação era deformador da vontade de todos. E, portanto, Rousseau era uma espécie de pai fundador da chamada democracia participativa e um ferrenho defensor da democracia direta. Tal como ela acontecia nas cidades-estados gregas, onde as tomadas de decisão eram implementadas pelos cidadãos sem intermediários, sem profissionais da política, sem os que fazem o meio de campo. Ora, isso permitiu que a obra de Rousseau fosse interpretada dos jeitos mais variados. Rousseau é denunciado por muitos como um pensador conservador. Afinal de contas, ele não parou de atacar o que se costuma chamar de princípios do liberalismo. E Rousseau é considerado por outros um pensador subversivo, o que nós poderíamos chamar hoje de um pensador de esquerda, justamente pela ambiguidade dos seus propósitos. Ora, nessa democracia é preciso respeito às leis. E é exatamente aqui que o contrato social ganha o seu elemento mais importante. As leis são a manifestação da liberdade do coletivo. Se aparentemente as leis são restritivas da liberdade individual, elas, no fundo, não o são, porque são as mesmas pessoas cujo comportamento é regrado pela lei, essas mesmas pessoas as que decidiram respeitá-la, adotá-la, legislá-la. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Petra, for the first time voting in the historical election. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Para sucedê-lo, ele escolhe Dilma Rousseff, que se torna a nossa primeira presidente mulher. Todos nós seremos julgados pela história. Parecia uma mudança de símbolos. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro dá lugar a um abismo. O partido é pego num escândalo de corrupção, a maior investigação na história do país. O que vão pensar de nós? Mas o arrependimento eu tenho de ter feito mais. Crimes include fraud, slavery, even homicide.
presidente destituído, um presidente preso. A nossa democracia está desmoronando. Essa farsa sexista. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero.